Boa tarde. Me chamo Matheus, estudo na escola Antônio Neves e nós estamos fazendo um projeto de contando a história das mulheres de Roraima. Então, diga seu nome completo, idade, formação e ano de nascimento. Eu chamo Luísa Alves de Lima Domingos. Nasci aqui em Boa Vista, na capital. E qual foi outra? Idade. A idade. Eu vou fazer 70 anos. Tenho 69 e já estou caminhando por 70 anos. O ano de nascimento? 29 de novembro de 1948. Qual é a sua profissão? Eu sou professora. A minha profissão é professora, mas não exerço mais a profissão. Estou aposentada há muito tempo. Por que você tornou professora? Eu tornei professora porque na época que eu morava aqui, era a única coisa que dava mais possibilidade para nós mulheres. Então seria a profissão. E como eu tinha uma irmã que era, vamos dizer, bem conhecida no tempo, e ela se interessava pela educação, e nós seguíamos sempre os passos dela. Como ela era mais velha, ela era professora, e foi Tereza, foi Luísa, foi Francisca e foi Guiomar. Como foi sua trajetória profissional? Muito boa. Foi uma excelente experiência que cada um deveria ter estando dentro de uma sala de aula. Porque você conhece todo tipo de pessoas, de estudantes, né? Aquele que te interessa, aquele que não te interessa, aquele que quer enrolar o professor, aquele que quer seguir na vida. Então, para mim, tirando a medicina, o professor é o caminho de todas as profissões. A senhora tem família? Como foi conciliar a sua vida profissional com a de mãe, esposa e dona de casa? Ah, minha filha, aí foi um tango argentino, viu? Porque eu tinha 2 crianças pequenas, tinha um marido que tinha um sítio, tinha que estar lá, e eu dava aula do interior, então era aquela correria. Então eu tive que conciliar tudo, e graças a ele eu tive essa possibilidade de conciliar tudo. Mãe, professora, né? E dona de casa, porque tinha que ter tudo isso, senão você não sobrevive, não. Como é que ele ajudava? Qual o papel de seu esposo na trajetória de vida? Vou dizer uma coisa para você. Como eu tinha que fazer faculdade, porque lá eles só contratavam professores que tinham pedagogia, eu tive que fazer curso fora, e ele ia comigo, ficava com as crianças o dia inteiro fora. Eu levava o almoço, a merenda, os cafés da manhã. Enquanto eu fazia o meu curso, ele ficava com as crianças, cuidando das crianças, para mim poder me formar e a gente ter uma condição de vida melhor. O que a senhora acha das mulheres serem maioria na profissão de professora? Meu filho, se fosse depender de mim, todo mundo era professor. Porque eu acho uma profissão muito digna, muito humana. Só tem um detalhe: sem valor, hoje na época atual. A senhora tem uma irmã que foi pioneira na educação infantil em Roraima. Fale sobre ela um pouco. A minha irmã foi pioneira aqui. A minha irmã chamava Diva Alves de Lima, e em homenagem a ela hoje tem a Escola Diva Lima. Minha irmã, ela era do setor da educação, foi professora há muitos anos, e apareceu a possibilidade de ela fazer um curso fora, né? Ela foi fazer esse curso fora e veio com mais um nível superior que ela tinha, né? Porque ela sempre gostou de estudar. Aí ela veio com a implantação que não tinha ainda o ensino infantil. E ela veio com essa ideia de fundar o ensino infantil em Boa Vista. Falei que pergunto qual é a época? Qual era a época? Agora você me pegou de anos 90, 80, 86 por aí, assim. Qual a sua experiência como professora de área indígena? Qual a sua experiência como professora em área indígena? Aprendi muito, porque você como professora, você tem que se ambientar em qualquer lugar, seja numa sala de aula, seja numa aldeia, seja numa comunidade. Então você tem que adaptar a sua vida a isso aí. Quer dizer, eu na comunidade indígena, primeiro eu fui de enxerida, né?
A professora ia lá em casa, queria que eu desse uma opinião sobre um plano de aula, sobre uma coisa, sobre a outra. Aí eu fui para a escola, fui lá na escola junto com a professora, falar com ela, dizer, olha, a gente faz assim, 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 assado. E eu era daquela pessoa, se tinha de que pegava tudo, ia lá, precisava, professora, dá para a professora sempre é a professora, né? Não dá para a senhora ir lá na Secretaria da Educação, pegar o material da escola para trazer para a nossa comunidade. Então eu fazia todo esse movimento. E por estar envolvido em tanta comunidade indígena, que eles me deram até uma certidão de nascimento de Índia. Tem a certidão de nascimento de etnia Wapixana. Fui merenda escolar, fui tudo. Então eu me virava, porque eu achava que uma escola do interior rural, pobre, eu podendo dar a minha contribuição, eu não ia ficar de braços cruzados. Pergunta pela época que ela trabalhou na indígena. Qual era a época que a senhora trabalhou na... Que época que nós compramos sítio, Johnny? Que época que nós compramos sítio? Que época que nós compramos sítio lá? 2000. Nos anos 2000. O que a senhora acha sobre contar a história das mulheres? Não, como era ser professora na época que a senhora exercia a profissão? Depois fazer a edição, pai. Como era ser professora na época que a senhora exercia a profissão? Naquela época, na minha gestão, o professor era professor. Hoje o professor é tio. Infelizmente, depois da nova lei de diretrizes da educação, o valor do professor ele foi diminuindo. Ele foi diminuindo o valor do professor. Porque hoje, o professor numa sala de aula, ele não gosta nem de ser chamado de professor mais. Ele está tão viciado nesse sistema de tio, que ele não é mais professor. Ele não é professor, ele é um tio dentro da sala de aula. Mas isso aí diferencia, então, a atuação do professor? E essas ações dos alunos diferenciam a atuação do professor em sala de aula? Diferencia. Para mim, diferencia. Porque você já pensou, ele vai entender, principalmente a criança, como eu trabalhei muitos anos com pré-escolar, né? Alfabetização de pré-escolar, ele vai pensar que o professor sempre vai ser tio. Não vai ser aquela imagem que ele tem do professor transmitindo conhecimento para ele. Profissional. É o profissional. É um tio, é o profissional. Hoje qualquer professor é tio. Deixa eu passar um pouquinho esse barulho, tá? Aí agora você fala assim, a sua experiência na área indígena trouxe alguma colaboração para a sua profissão? A experiência como professora na área indígena trouxe alguma contribuição na sua profissão? Trouxe, sabe por quê? Porque você faz uma imagem, professor de cidade, professor do interior e professor da área indígena. Tem essa grande diferença. Aí quando eu fui dar aula lá, que comecei a me entrosar, eu fui de xereta. Que a escolinha lá era muito pobre, sabe? Eu não tinha carteira, não tinha nada. Eu fui como eu tenho muita facilidade de... Aí fui, aí consegui a restauração da escola, conseguimos novas carteiras, eu ia para lá, ajudava a professora em plano de aula, né? Em relatório. Aí foi quando o Tuxaua me viu e falou, professora, a senhora não quer dar aula? Como eu já era formada em letras, né? Como eu formei em São Paulo, em letras, aí eu falei, eu vou. Aí eu fui dar aula na comunidade do Canoani. Mas eu nunca deixei de dar a minha contribuição naquela escolinha no qual eu pertencia à minha comunidade. Pergunto se o tratamento dos alunos na área indígena era diferente do tratamento dos alunos da cidade. Qual é a diferença do tratamento dos alunos? E se tem a diferença entre os alunos da... Agora, atualmente eu não sei, mas na minha época eles tinham. O professor para ele era muito, muito respeitado. Muito mesmo, era o professor. Se eles tinham dúvida, eles iam lá em casa, professora, eu estou com dificuldade nisso, professora, eu faço isso, faço aquilo. Eu sempre estava pronto, e eles têm muito respeito. Mas é que eles têm muito respeito que eu fui convidada a participar de todas as reuniões comunitárias que tinha dentro da comunidade indígena. E eu ganhei um quadro de homenagem da minha contribuição para a escola indígena, até desse tamanho assim. Está lá. Depois a senhora vai mostrar para a gente. Pergunta para ela, a senhora, na época que a senhora era jovem, como que as mulheres eram percebidas na sociedade aqui em Roraima? Na hora que a senhora era jovem, como as mulheres eram percebidas aqui em Olha, Roraima?
nós aqui, né, as mulheres eram aquela mulher, ou ela estudava ou ela era dona de casa, né? Tem que estudar, né? Então é assim, eu estudava ou era dona de casa. Eu fazia tudo isso, eu fazia esses dois papéis, né? Mas as mulheres naquela época eram melhor do que agora. Desculpe, não é desfazendo de ninguém, mas cada época tem a sua época. Tem sua época, tem sua característica. Então as mulheres eram mais caseiras, né? Eram mais dedicadas a filhos, porque não tinha como não ser. Ou ela era, ou não era, né? Então era mais assim, como é que se diz? O modernismo não tinha chegado, que agora virou, né? Agora hoje é tudo é moderno, né? Tudo é moderno, não. A mãe de família naquela época, ela era mãe, né? Ela era mãe, ela aquela que cuidava, era mãe, ela aquela que tinha que educar os seus filhos em casa para ele respeitar o professor lá. Porque se não respeitar, você já sabe, né? Ataca a comida em casa, né? É o que não acontece hoje. Não acontece hoje. Então, o professor naquela época, ele era respeitado. E a mãe apoiava muito o professor. Hoje em dia não, hoje em dia a mãe, hoje em dia não. Mas eu, na minha escola, na minha filha, eu falei, professora, se ela está errada, minha neta, ela pode corrigir, meus filhos estudaram, mas era do jeito que eu fui, os meus filhos tiveram que ser. Pergunto para você, ela enfrentou algum preconceito por ser mulher, por ser essa mulher que trabalha desde que é jovem, se ela encontrou alguma dificuldade na vida por ser mulher relacionada a esse exercício? A senhora encontrou alguma dificuldade, assim, por ser mulher, na hora de exercer a profissão de professora? Não, porque antigamente não tinha esse preconceito. Tinha dos homens ser professor, né? Eles tinham vergonha. Eles tinham vergonha de ser professor. Nós mulheres não. Porque a mulher ela tinha que ser professora. Se ela não fosse professora, ela ia ser o quê? Não tinha ainda aquela profissão de médico, de enfermeiro, de nada, né? Não tinha. Então ela tinha que ser professora. Porque se não fosse professora, não era mulher. Era a única alternativa. Era a única alternativa, entendeu? Única alternativa. Porque os meus, por exemplo, Augusto Botelho, essa turma todinha de meninos, tudo passaram pelas nossas mãos, foram médicos. Entendeu? Foram os médicos. E nós não, nós quisemos ser professora. Professora. Minha irmã foi professora, a outra que é viva é professora, eu sou professora, a Francisca, minha irmã, é professora, e a que a minha mãe criou, que mora em Brasília, foi professora. Os homens nenhum quiseram. Vocês viram, um foi delegado de polícia, o outro foi oficial da aeronáutica, que trabalhava na aeronáutica em Belém, o outro era pedreiro, daquele tempo de ex-território, hoje são todos aposentados, são mais velhos, né? Mas nós mulheres tinha que ser professora. Mulher aqui em Boa Vista tinha que ser professora. Era uma profissão digna. Pergunta para ela se ela gostava e as irmãs delas gostaram de ser professora. A senhora e suas mães gostaram de exercer a Nossa, profissão se não de gostasse, professora? meu filho, eu ia plantar milho lá na Praia Grande, nessa praia aqui que tinha aqui. Eu adoro criança. Eu adoro criança. E eu sempre trabalhei com ensino, em Botucatu, fiquei lá 20 anos, eu trabalhei com ensino infantil, toda essa época, e dava aula no supletivo à noite para adulto. Quer dizer, olha a disparidade, de manhã 6 anos e de tarde de 16 para cima. Mas sempre minha profissão. Pergunta se ela se sente realizada hoje, na vida dela, como mulher, como pessoa. A senhora se sente realizada como mulher, como... Completamente, minha filha, completamente. Olha, eu não queria nascer homem, não. Se na próxima geração quisesse nascer, eu queria ser mulher de novo. Porque mulher é batalhadora, mulher tem objetivo, vai e faz, não espera que faça. A mulher vai e faz, entendeu? Então, eu acho que na minha profissão de mulher, eu estou muito realizada. Fecha com a última. O que a senhora acha sobre contar a história das mulheres em Roraima? As mulheres de Roraima, as mulheres de Roraima, vamos falar, Roraima não desse Roraima de 15 anos para cá, né? Mas as mulheres de Roraima de 15 anos passados eram mulheres, eram mãe,
eram esposas, eram trabalhadoras, sabe? Regaçava a manga para qualquer coisa que viesse, ela estava ali pronta para enfrentar, tanto na alegria quanto na tristeza, era aquela mulher. Hoje não, as mulheres hoje estão mais no modernismo, né? Não deixa de ser mulher, cada um é um, não é? Mas eu sinto saudade da mulher de antigamente. Ótimo. Agora agradece, muito obrigada. Muito obrigado pela sua Entrevista. entrevista. De qualquer coisa, nós estamos aqui.